dando sequência à série de reflexões sobre o livro de Mirdade, o capítulo 8, assim como toda a obra, está repleto de simbolismo, sendo necessário a acurada atenção do leitor para os mínimos detalhes, pois estes podem conter importantíssimos marcos referenciais que apontam para sublimes aspectos do ser. O capítulo 8 salienta que os 7 companheiros da arca foram ter com o mestre no ninho da águia, menos Xamadã. Os 7 representam a nossa anatomia mística, os 7 corpos, a integralidade multidimensional do ser. Mirdade simboliza o iluminado, o ser oceânico que se autorrealizou, e Xamadã tipifica o ego, essa instância egóica, ou em outras palavras, o eu inferior, visto que o próprio nome Xamadã significa o falso Adão. Observem que de maneira subliminar o texto revela-nos que para se trilhar a via ascensional, o caminho da iluminação, o ego não pode estar presente. Os 7 foram ter com Mirdá no ninho da águia. O ninho da águia era uma gruta que ficava localizada em frente ao abismo negro. E quando lá chegaram, encontraram o mestre em profunda meditação. É interessante analisarmos que todos aqueles que meditam conhecem o ninho da águia, conhecem a gruta interior, a câmara do autoconhecimento. Mas a grande maioria evita este ninho, pois o mesmo está em frente ao abismo negro, está diante do desconhecido, está no linear das regiões abissais do ser. Porém, é nesse incognoscível vazio, é nesta insondável vacuidade que subjaz a plenitude, a totalidade, o pleroma. Quando eles lá chegaram, se depararam com o mestre que meditava e seu rosto estava iluminado. Uma aura brilhante emanava do seu ser. E mais luminoso ele se tornou quando os viu e proferiu as seguintes palavras: quão rapidamente encontraste o vosso ninho, Mirdá se regozija em vós. Abimar se adiantou e disse: a arca é o nosso ninho. Como dizeis que esta gruta é o nosso ninho? Mirdade respondeu: a arca já foi um ninho. Abimar indagou: e agora o que é? Mirdade respondeu: a toca de uma topeira, infelizmente. Abimar, com o ego ferido, proferiu: 8 topeiras felizes, e com Mirdade 9. Mirdade falou: como é fácil zombar e como é difícil compreender. No entanto, a zombaria sempre zomba do zombador. Por que fazer trabalhar a língua em vão? E Abimar, tentando se justificar, proferiu as seguintes palavras: sois vós que zombais de nós, ao nos chamar de topeiras. Desde quando merecemos este apelido? Não temos conservado aceso o fogo de Noé? Esta arca, que foi antigamente um abrigo para um punhado de mendigos, não foi transformada por nós em um local mais rico do que o mais rico palácio?
Não lhe ampliamos as fronteiras até se haver tornado um poderoso reino? Se somos topeiras, seremos então topeiras mestras. É importante percebermos que há uma grande diferença entre o ninho da águia e a toca da topeira. O ninho da águia é onde ocorrem as experiências místicas, esotéricas, de natureza interior, que possibilitam galgar novos patamares de consciência. A toca da topeira é o ambiente da ritualística exotérica, de natureza exterior, que limita a expansão da consciência. O ninho da águia é onde habitam aqueles que almejam as alturas e que aguardam a ocasião propícia e a estação favorável para o voo rumo à verdade absoluta. A toca da topeira é o ambiente dos seres implumes que, apegados à terra, fixam o seu lar nessas tocas e se adaptam a viver com pouco oxigênio no submundo da ignorância, distantes do sol da compreensão. O ninho da águia é a via solitária percorrida pelo indivíduo. A toca da topeira é a estrada larga de trânsito coletivo, percorrida por todos aqueles que foram infectados pela psicologia das massas. O ninho da águia dá luz ao místico, ao sábio, ao desperto, ao iluminado. A toca da topeira procria religiosos, alienados, seres adormecidos e entenebrecidos como o Xamadã, o falso Adão. E estes, à semelhança de Abimar, advogam a plenos pulmões, dizendo: a arca, ou em outras palavras, as tradições, os sistemas de crença, toda esta herança espiritual é o nosso ninho. Como dizeis que a gruta é o nosso ninho? Observem que todas as religiões, todos os sistemas políticos, filosóficos e ideológicos que se institucionalizaram se corromperam. Todos esses movimentos que a princípio era um ninho que carregava o novo, se transformaram em mera estoca de topeira. Hermes, Krishna, Buda, Lao Tzu, Maomé, Rumi conheceram o ninho da águia. Já as sociedades secretas, o hinduísmo, o budismo, o taoísmo, o islamismo e todos os demais ismos se tornaram toca de topeiras. Cristo e os seus discípulos conheceram o ninho da águia.
Mas a partir de Constantino, este ninho de consciência se transformou em uma das maiores tocas de topeira da face da terra, com uma multiplicidade denominacional que se gloriam do tamanho de suas tocas e da quantidade de topeiras que a habitam. Nesse contexto, ainda que você atinja o nível mais elevado hierarquicamente falando, ainda que você se torne um apóstolo ou um papa, você nada mais será que uma topeira mestra. Interessante é que Abimar ele diz: não temos conservado aceso o fogo de Noé. Esta arca, que foi antigamente um abrigo para um punhado de mendigos, não foi transformada por nós em um local mais rico do que o mais rico palácio? Não lhe ampliamos fronteiras até se haver tornado um poderoso reino? O Vaticano, a Igreja Universal que os diga. A maioria desses sistemas constroem monumentos faraônicos, estruturas de grande beleza arquitetônica, santuários magníficos, mas que são nada mais e nada menos que Taj Mahals. São mausoléus espirituais, belos por fora, mas desprovidos de vida dentro. Em outras palavras, não são ninho da águia, mas meras toca de topeira. O texto diz que Abimar indaga: não temos conservado aceso o fogo de Noé? Verdade vai dizer: está aceso o fogo de Noé, mas somente no altar. De que vale isso, a não ser que sejais vós mesmos o altar e os vossos corações o óleo e a lenha? Os cristãos, os budistas, os hindus, os islâmicos, os judeus mantêm aceso o fogo do altar. Porém, eles mesmos não se incendeiam, se transformando no próprio altar. Eles mantêm o fogo da tradição, mas não cristificam, não budificam o ser. Preferem obedecer o decálogo, a lei, as escrituras sagradas, do que internalizá-las no coração, do que escrevê-las nas tábuas vivas, na tábua viva do próprio ser. Eles mantêm o fogo da tradição aceso, porém, eles não se transformam no altar e os seus corações jamais se tornam o óleo e a lenha, cujo fogo místico permanece vivo perpetuamente. Compreenda que o caminho da bem-aventurança é o caminho que te leva ao ninho da águia. Mas para isto,
se faz necessário sair da toca da topeira, pois do contrário permanecereis cegos, toldados, soterrados pela ignorância. Krishnamurti, certa feita, disse: quando a natureza é desprezada, é negligenciada, os templos tornam-se importantes. Quando a vida interior é descartada, toda essa manifestação exterior torna-se importante, como os ritos, as cerimônias, as tradições, as ortodoxias divorciadas da ortopraxia, da vivência, da experiência real e sublime. As pessoas mantêm aceso o fogo ideológico, o fogo das tradições, mas não compreendem a ineficácia desta chama artificial. Conforme o iluminado Siddhartha Gautama nos ensinou, seja uma luz para ti mesmo. Em outras palavras, acenda este altar na ambiência do seu ser, mas para isto se faz necessário adentrar ao ninho da águia, pois ainda que entreis neste ninho em plume, em ocasião oportuna as penas virão, e vós alçareis o voo da liberdade. Espero que estas singelas palavras iluminem os olhos do vosso entendimento e ampliem os horizontes da sua compreensão. E até o nosso próximo encontro, e que o Eterno nos abençoe.